Olá pessoal, tudo bem? Vou passar um pouquinho do panorâmico que está tendo aqui na Europa a respeito do coronavírus e como está sendo enfrentado pelos países de uma maneira geral. Eu vou começar dando um exemplo de um país que não parou em respeito ao coronavírus, que é o país chamado Holanda, também conhecido como Países Baixos. Eles têm uma população de 17 milhões e 280 mil habitantes. E eles, em questão de casos de coronavírus, eles tiveram mais de 28 mil infectados e mais de 3.600 mortos. E atualmente tem 250 pessoas que foram recuperadas. Esses são os dados de hoje, do dia 19, tá bem? Mas vocês vão começar a me perguntar como que um país como eles não pararam e tiveram apenas essa quantidade de casos de mortos. A diferença é que na Holanda eles acabaram restringindo algumas profissões. O que poderia ser feito de home office foi feito de maneira em home office, foi feito em casa, foi trabalhado em casa. Quem não podia, continuou na sua vida normal, com algumas diferenças, como a questão de higienização, que foi muito mais acentuada, né? Questão de lavar as mãos e tudo mais, e trocar de roupa de um lugar para o outro, né? Tu entrou no estabelecimento para trabalhar, tu tira a jaqueta e troca o calçado, para evitar de levar algum tipo de contaminação. Quem entrava de outros países, né, para dentro do estabelecimento, também passava pelo mesmo sistema. Tirava a parte de cima da roupa, uma jaqueta, alguma coisa do gênero, trocava o calçado, lavava as mãos, lavava o rosto e ia trabalhar, ia ter esse tipo de contato. E também tem mais o fator de distanciamento, né? Então o que acontece? As pessoas elas aprenderam a manter uma distância maior e ter menos contato físico uma com as outras. Então, todo esse tipo de atitude fez com que, mesmo sem ter restrições, sem ter parado o país, fez com que eles tivessem um número de casos de mortos relativamente pequeno, se comparado à quantidade de precaução, que não teve nenhuma precaução forte, como teve na Itália, na Espanha, na França, em Portugal e até mesmo no Brasil. Continuando a questão de comparativo, a gente pega aqui em Portugal, onde é o interesse das pessoas também, já estamos com mais de 700 mortos e 20 mil casos só aqui em Portugal. Então, é uma quantidade bem grande. Se tu fazer um comparativo, é bastante morte em relação a todas as atitudes que foram tomadas de restrição e confinamento e tudo mais. E o maior caso, a maior preocupação é a retomada da economia. Aqui em Portugal estipula-se que vai ter uma queda na economia de mais de 8%. Visando isso, já estão começando a querer, agora no início do mês, a reabertura de comércio, já que o mês que vem começa a ficar mais quente ainda do que já está e começa a ter os primórdios do verão. E com isso, o turismo. A tendência é começar o turismo novamente. A ideia é que se comece o turismo novamente. Então, visando isso, as partes de restauração, que é como é chamado os restaurantes aqui em Portugal, vai começar a ser reaberto com alguns poréns. Pelo menos é a ideia. Ter maior distanciamento entre as mesas dos clientes, a utilização de luvas, a necessidade de ter gel, álcool gel para os clientes utilizarem nas mãos e tudo mais para ter um atendimento e evitar com que se pegue o coronavírus. Alguns levantamentos aqui na Europa também levam em consideração isso desde o início da contaminação até o momento, lembrando que aqui começou bem mais cedo do que no Brasil as questões de contaminação. Estima-se que mais ou menos 30% de quem pegou coronavírus nem sequer foi diagnosticado, ou seja, aquela pessoa que pegou, teve sintomas leves de gripe e não procurou nenhum médico, não procurou nenhuma assistência, ou pegou e simplesmente não sentiu o anticorpo, tomou uma atitude, se defendeu e acabou nem sendo diagnosticado, pode ter contaminado um ou outro e tudo mais. Então, imagine a situação aqui da Europa, vamos pegar um caso panorâmico aqui da Europa só para vocês terem uma ideia. Aqui na Europa já ultrapassou 100 mil mortos pelo coronavírus. E estima-se que teve mais de 1 milhão de casos.
Então, no mínimo foi 1.300.000 pessoas que acabaram tendo esse coronavírus. Então, qual é a ideia? Que começa a ter, mesmo alguns países tendo uma quantidade de mortos bem significativa ainda, como é o caso da França, Espanha e Itália, é começar a reabrir o comércio com algumas restrições. E o mais importante de tudo isso é a população ter aprendido. E o que eu quero dizer quando a população aprendeu? Aprendeu a ter mais distância, mais precaução e mais higiene para evitar esse vírus, não apenas esse vírus, mas os vírus de uma maneira geral, e assim se manter mais saudável. Eu creio que esse é o maior aprendizado que esse vírus está dando aqui para a Europa. As pessoas terem mais respeito pelo próximo, e isso é visível. O lugar mais visível nisso é no supermercado. Por exemplo, tem uma gôndola e eu vou lá naquela gôndola pegar alguma coisa. E tem outra pessoa que também quer alguma coisa daquela gôndola. O que ela faz? Ela espera eu sair. E depois ela vai e pega e olha o que ela quer. Então, esse é o tipo de respeito e de liberdade, né? Onde tu deixa um espaço entre uma pessoa ou outra e assim evita qualquer tipo de contágio. Então, em virtude de todo esse aprendizado que a sociedade teve e tem, vai ser possível restabelecer os comércios e reabrir eles, né? Lembrando também que as pessoas estão utilizando máscara. Na Espanha foi distribuído mais de 1 milhão de máscaras para as pessoas que voltaram ao trabalho. As pessoas foram para a estação de metrô e lá estava a polícia distribuindo. E para quem estava mais desatento, eles também estavam passando alguns conselhos. Aqui em Portugal não é diferente. As pessoas que não têm a liberdade para poder ir trabalhar, que não têm um papel, um documento que as empresas imprimem e carimbam, essa pessoa não pode trabalhar, não pode estar se deslocando. Final do mês é para começar a ser alargado e vai ser mais pedido para as pessoas que são risco ficarem em casa. Este é o panorama hoje, no dia 19. Talvez mude até o final do mês. Daqui a pouco começa uma nova onda de infecção, não se sabe. É um vírus relativamente novo. Então, o que se observa, o que se tem em mente é que logo, logo vai poder ser tomado gradualmente o nível de vida que as pessoas tinham antes da pandemia. Isso é algo que está previsto para acontecer. Alguns países já começaram a abrandar mais. Aqui em Portugal é mais supermercado, farmácia que estão trabalhando. Os outros ainda estão restringidos. E se a gente for pegar e parar e comparar com o Brasil, que tem mais de 36 mil infectados e 2.300 mortos, se for analisar, é uma quantidade pequena para um país de 220 milhões de habitantes. Lembrando que o Brasil teve atitudes muito fortes, né, com a restrição de voos, voos de outros países para o Brasil, tanto que agora, por exemplo, o voo do Brasil para Portugal está restringido a 1 por semana pela TAP, e antes saía todo dia. Então, só nisso já dá para ter uma ideia de como o Brasil se anteve, teve, né, atitude positiva para evitar contágio. E fora também os trabalhos de montagem de campo para atendimento. O que falta mais é a mudança de foco, onde tem os lugares com maior necessidade de ter maior atitude do governo, dos estados que tem maior caso, e também do governo federal para ter uma atitude para melhor atender e assim evitar o número de fatalidades. Então, fazendo um comparativo, e pelo que se observa, pela quantidade de tempo de confinamento do Brasil e em relação a Portugal, se observa que são parecidos e a quantidade de casos é bem menor. Agora só resta saber e compreender se a população realmente aprendeu a ter as mesmas atitudes do pessoal daqui da Europa, que é manter o distanciamento, que é manter o nível de higienização, ou seja, lavar as mãos o máximo de vezes possível, evitar se escorar em lugares públicos, né, como se escorar em gôndolas de supermercado, daqui a pouco ter uma escada e não segurar na lateral da escada, fazer esses tipos de policiamento. Resta saber se o principal prejudicado nessa questão do vírus, que é a população, aprendeu a lidar com esse vírus e aprendeu a ter um novo estilo de vida em cima de tudo isso aí.
Tá bom, pessoal? Comentem abaixo o que vocês acham dessa abertura que está acontecendo do comércio gradual aqui na Europa, que já começou na Espanha, França e na Itália. Talvez na Itália tenha alguma restrição ainda em virtude dos sobes e desces, tudo sendo bem estudado, e quem sabe o Brasil também tem essa possibilidade de acordo com os dados analisados e pensados, e também que lembrando que isso depende muito mais da conscientização da população e não apenas dos seus governantes. Eu quero o comentário de vocês aí embaixo para a gente ter uma discussão sadia e refletirmos sobre tudo o que anda acontecendo no mundo. Um abraço a todos.